Olá, como é que estão todos, meus divinos? Sim, divinos, somos todos filhos de Deus, mesmo para os que não acreditam. Nós somos filhos de um Criador, não diria uma mente, porque mente é humana, mas uma inteligência, algo que a gente não consegue nomear, que é tão suprema e tão elevada que concebe isso tudo. Todos os seres, de todas as espécies, toda a natureza, todos os rios, as montanhas, todos os ciclos da natureza, todas as frutas, as árvores, enfim, todos os movimentos, desde a chuva, os trovões, os rios. E nós sabendo que existe um mundão muito grande e muito maior que nós somos menor que um grão de areia no mar, nós mesmo assim tentamos entender o que acontece, tentamos explicar os processos de cada um, de cada ser e dos fenômenos que acontecem na natureza. Se nós muitas vezes não nos percebemos, nós muitas vezes não nos compreendemos. Eu não diria muitas vezes, nós normalmente e habitualmente não nos percebemos. Nós somos seres tão complexos, tão incríveis e tão difíceis de ser compreendidos, porque nós próprios não conseguimos entender por que a gente sente determinadas coisas quando nós olhamos uma pessoa. Alguém que passa no trânsito, a pé, ou de carro, de bicicleta, ou de moto, enfim, alguém que passa por você. Um animal, uma árvore, um galho que cai, uma folha, né? Ou a chuva, o sol. Nós muitas vezes não entendemos bem a relação que nós temos com todos esses seres da natureza. E quando nós não entendemos, eu estou falando do nosso interno. Por que nós sentimos como sentimos? Por que eu fico muito brava quando eu não sou atendida numa necessidade minha? Muitas vezes tendo razão, porque solicitei, contratei um serviço e esse serviço foi mal executado e essa pessoa negligenciou. Mas ao mesmo tempo, se a gente for analisar, isso recai sempre sobre nós. Porque quando eu contrato alguém e esse serviço fica mal feito, quem fez a escolha? Aí a gente pode argumentar, mas eu não sabia, como é que eu podia saber? Depende. Às vezes a gente tem uma intuição, só que a gente não quer ouvir. Porque muitas vezes nós fazemos escolhas por preço, por facilidade, por proximidade, por preguiça de procurar mais, por comodidade. Então o que a gente observa é que nossas escolhas são muitas vezes levianas, são muitas vezes de uma pessoa acomodada que não quer ter trabalho. Só que quando nós nos deparamos com um complexo, e eu digo um complexo é uma pessoa com uma situação que eu não consigo compreender, que eu não consigo explicar, ou com o complexo da própria chuva, com as trovoadas, derrubando árvore, ou emitindo raios, ou o complexo do mar invadindo uma cidade através das suas ondas, um tsunami ou algo que o valha, né, ou que se assemelhe. Eu não consigo explicar esses fenômenos, isso é o complexo. Só que eu tento explicar e quero entender e quero que essas questões todas sejam controladas por mim. Eu quero ter controle sobre tudo isso, quando na verdade eu não tenho controle sobre mim própria. Como é que eu vou controlar o fenômeno da chuva quando eu não controlo minhas próprias emoções? Quando eu interajo com alguém e alguém fala uma palavra que eu não gosto, ativa em mim um gatilho que eu nem sei porquê, mas eu me irrito. E eu fico num estado de vibração que o meu corpo dói, o meu coração acelera, o meu estômago queima, a minha mente parece que vai explodir, os meus olhos ficam turvos, a minha boca fica amarga.
eu fico com dores no corpo e eu faço o quê? Tensiono toda a minha região cervical. Principalmente, você pode ocasionar outros fatores patológicos no corpo, mas a cervical é a que mais sofre. E por que ela sofre mais? Por uma questão simples. Quando nós respiramos, normalmente nós fazemos uma respiração errada, que nós vamos desaprendendo como respirar. Se você observar um bebê, o bebê ele respira com diafragma. Quando nós crescemos, devido à ansiedade, nós começamos a respirar nessa parte mais da garganta. E a nossa respiração fica tão sofrida que nós acumulamos toda uma tensão, todo um enrijecimento nessa região da cervical. Então, sim, nós não temos controle nem sobre nós, porque a gente não sabe nem respirar. A gente não sabe silenciar a nossa mente fica o tempo todo martelando. Ah, mas você tem que fazer tal coisa. Ah, porque você esqueceu o objeto X. Ah, porque você não respondeu a pessoa. Ah, porque você está atrasado em tal coisa. Ah, porque você está com fome. Ah, porque você precisa ir ao banheiro. Ah, porque isso, porque aquilo. O tempo todo vem pensamentos. E você não consegue silenciar a tua mente. Mas você quer silenciar o teu irmão. Aquele próximo de ti, que você não tem controle sobre a mente dele. Porque você não tem controle sobre a tua própria mente. E essa sim poderia ser de controle teu. Mas você não tem controle sobre a tua mente. Pode ter? Pode. Claro que pode. Se você for se vigiando, se observando, se aceitando, compreendendo o seu padrão, compreendendo e conhecendo o seu sistema de crenças, avaliando por que você pensa assim e pensa assado, por que você sente assim e sente assado, por que você está com a dor aqui e dor ali. A gente tem uma coluna vertebral. Vou mostrar para vocês o esqueletinho aqui. Então, a coluna vertebral, ela vem diretamente do nosso crânio. Aqui está todo o nosso centro, né, do cérebro, onde tem todos os comandos para o nosso corpo. Nosso órgão físico de comandos está todo aqui no cérebro. A maioria dos nervos do nosso corpo estão concentradas, ou está concentrada, a maioria dos nervos, tanto faz, está concentrado ou estão concentrados nessa região cervical. Então, como você respira errado e você acaba tensionando essa parte, você, devido ao fato de que esses nervos estão nessa região, você vai acumular dores e retenções nessa musculatura adjacente, porque elas estão todas interligadas nessa região. Então são músculos que descem dessas vértebras, da clavícula, para os braços. Então tá tudo interligado. Então naturalmente essa região vai ser a região mais sofrida. Tem gente que tem muito problema também na lombar. Então temos aqui a cervical, temos aqui a dorsal e temos aqui a cervical. E aqui é a região do quadril, com o ilho, que é esse osso da bacia aqui, e todos os ossos que compõem essa região. E aí vem fêmur, cabeça do fêmur e tal. Quando você tem um problema localizado em determinada região, é porque muito provavelmente você não se observou no seu movimento. Se você está sempre tensionando determinada área, por uma questão de postura, por uma questão de relaxamento no sentido de descuido, não relaxamento no sentido de paz, porque você não vigia o teu modo de fazer as coisas, porque você não percebe a forma como você se abaixa para pegar um peso, como você não observa a forma como você funciona, o teu dia a dia, a tua postura de sentar, de falar, de reagir. Então tudo isso faz com que você tensione determinadas regiões. E para isso é muito importante que você se observe. Perceba como é que você funciona e mude o seu movimento. E você vai perceber que terá controle mais sobre você. Até mais. Tchau, tchau.